Não cidadãos no Brasil colônia. Sem a intenção de detalhar como se deu o processo histórico de descoberta do Brasil por Portugal, é importante ressaltar que o objetivo comercial e econômico na colonização foi o fator primordial e desencadeante de uma série de obstáculos para a formação da cidadania brasileira. Tanto os portugueses, diante de uma vasta quantidade de terra extremamente fértil, favorecida pela localização favorável entre os trópicos e habitado por povos seminômades, o objetivo de se estabelecer um ambiente de exploração exigia primeiro a dominação dos índios que aqui habitavam. Detentores de tecnologia muito mais avançada, o domínio e o extermínio dos indígenas pelos portugueses através da guerra e da escravidão foi consequência imediata da colonização portuguesa no Brasil. Em segundo lugar, era necessária a transferência de grandes detentores do capital de Portugal para a colônia, oportunidade em que vieram o senhor de engenho para dar início à exploração da terra, e da mão de obra escrava, considerando que a população de Portugal era muito pequena frente às grandes extensões de terra para a exploração que oferecia o Brasil. Os indígenas então foram os primeiros a serem escravizados, logo que os portugueses se estabeleceram em nossa terra. No entanto, frente a uma forte oposição dos jesuítas e a rapidez em que foram dizimados, logo recorreu-se a escravos africanos, que já eram utilizados em outras colônias de Portugal. Desse modo, os principais instrumentos de exploração da colônia, as grandes propriedades e a escravidão foram os principais obstáculos para a formação da cidadania brasileira, conforme veremos a seguir. A colonização portuguesa no Brasil, apesar de iniciar com a exploração do pau-brasil, logo foi substituída pelo cultivo da cana-de-açúcar, considerando que Portugal já possuía experiência em sua produção nas ilhas do Atlântico, Madeira e Cabo Verde, que detinha um clima muito parecido com o Brasil. Para isso formaram-se os engenhos de açúcar, grande propriedade de terra, pertencente a senhores de origem portuguesa e detentores de muito capital para investimento. A mão de obra da produção era escrava e rapidamente no entorno desses engenhos foram se formando pequenos núcleos populacionais que viviam direto ou indiretamente da produção de açúcar. O contraste entre senhores de engenho de toda a sua família extremamente abastada frente ao restante da população, composto de escravos, pequenos artesãos, em que todos eram dependentes da exploração do açúcar, foi responsável pela grande desigualdade que logo se estabeleceu nesse contexto e que se constituía a partir de então como um dos mais graves problemas do Brasil. Essa desigualdade era observada não apenas na evidente diferença de patrimônio, mas também no acesso a direitos e garantias por parte da população. Exceto que o exercício do direito civil, isso é possível frente a um Estado garantidor e com um judiciário independente, o que definitivamente não existia no período colonial. A justiça de Portugal tinha alcance limitado, ou porque não chegava a lugar mais afastado da cidade, ou porque tinha como obstáculo a justiça privada dos grandes proprietários. Eram os senhores chamados de homens bons, o responsável por desenvolver parte das funções do Estado, inclusive as funções judiciárias, que, longe de promover a garantia de direitos da população, se utilizavam dessas funções como mero instrumento de promoção de seus poderes pessoais. Outras funções públicas, como a arrecadação de impostos, registro de nascimento e casamento, também eram exercidas por particulares e pela Igreja, constituindo uma verdadeira confusão na separação dos poderes do Estado e os poderes privados dos grandes senhores. A consequência dessa confusão era a inexistência no Brasil de algo que pudesse se chamar de poder público e que pudesse atuar como garantidor de direitos civis, como a igualdade de todos perante a lei, ficando a população no arbítrio dos grandes proprietários de terra. Outro fator que obstava o desenvolvimento da cidadania do Brasil era a escravidão. Essencial para o funcionamento da colônia, a exploração de mão de obra escrava se iniciou com os índios na segunda metade do século XVI, passou a ser importada da África. Estima-se que até a independência 3 milhões de escravos vieram para o Brasil, sendo que em 1822, em uma população de 5 milhões de habitantes, havia 1 milhão de escravos e 8 mil índios. Carvalho 2018, página 25. A escravidão era enraizada na sociedade brasileira e estava em todos os lugares, tanto nas áreas rurais quanto nas cidades. Nas grandes propriedades, trabalhavam na agricultura, pecuária, mineração, trabalho doméstico e quaisquer outras atividades que os senhores ordenassem. Na cidade era comum que pessoas com alguma renda alugassem escravos para desempenhar tarefas na rua, como artesanato, venda, etc. A prática da escravidão era tão estrutural que até mesmo os escravos, ao serem libertos, adquiriam outros escravos. Assim, a sociedade colonial era escravista em toda a sua classe e aspectos. Considerando então que uma parcela significativa da população da colônia era composta de escravos, ficava evidente que não havia para esses
nenhuma possibilidade de exercício da cidadania no menor grau que fosse. Privado de direitos civis básicos como integridade física, liberdade e em alguns casos até mesmo a vida, foram longos os caminhos até a inserção desse indivíduo como titulares de algum direito perante a lei. Pelo contrário, até a abolição da escravidão, os escravos eram equiparados a animais e considerados como propriedade de seus senhores, que podiam vender, trocar, prender, espancar e matar sem sofrer nenhuma consequência ou sanção. Direitos políticos e sociais nem se cogitavam. Enquanto escravo, mesmo após a Constituição de 1824, não lhe era permitido votar ou ter qualquer tipo de participação ou influência estatal, o desenvolvimento lento e pouco incentivador da cidadania no Brasil também pode ser explicado pela total ausência de incentivo público à educação nesse período. Conforme já citado anteriormente, T.H. Marshall, 1967, considera o direito social à educação como uma exceção à sequência lógica na difusão dos direitos. Países que de algum modo incentivaram a educação construíram sua cidadania de forma mais rápida. No início que promovia a alfabetização na colônia eram os jesuítas, mas após a expulsão dos religiosos, o Estado se encarregou de promovê-la. Essa promoção pelo Estado se dá de maneira totalmente inadequada, não havendo sequer registro dos níveis de alfabetização durante o período colonial. Sabe que já após a independência, em 1872, apenas 16% da população brasileira era alfabetizada. Carvalho, 2018. Página 28. Para se ter noção da proporção do descaso, não sendo valorizado pelo Estado, não seria também pelos senhores que não possuíam nenhum interesse em esclarecer os seus escravos ou subordinados, diante da noção do poderoso instrumento de revolta que poderiam estimular. Além da educação básica e da alfabetização, a educação superior era igualmente ignorada. No Brasil, diferente do que ocorria na América Espanhola, era proibida a criação de universidade. Quem quisesse cursar o ensino superior teria que ir para Portugal. Obviamente, apenas quem detinha muito dinheiro, na maioria dos casos, familiares dos grandes senhores, conseguiu se deslocar até o continente europeu. A título de comparação, a fim de colonização, havia 23 universidades na América Espanhola, com cerca de 150 mil pessoas já tendo concluído sua formação. Carvalho, 2018, página 29. Enquanto no Brasil, apenas em 1808 foram permitida a criação das escolas superiores, em razão da vinda da corte portuguesa para o Brasil, assim o descaso com a educação no período colonial foi mais um dos obstáculos à formação da cidadania brasileira. É possível concluir com base nas análises de Carvalho 2018 e partindo da conceituação de cidadania e direito desenvolvido por T.H. Marshall, 1967, que não existia cidadania no Brasil colonial. Uma consequência dessa não cidadania foram as raras revoltas cívicas do período, excetuado as escravas, que em sua maioria foram duramente massacradas. As manifestações que ocorreram foram quase todas promovidas pela elite contra as políticas de metrópole, pela independência de algumas regiões, a exemplo da Inconfidência Mineira.